Bom dia. Essa gravação é uma videoaula sobre o movimento aparente do Sol dentro do modelo da esfera celeste. Ela compõe um material didático de ensino de astronomia e mecânica. A descrição vai estar no final do vídeo e pode ser utilizado tanto como videoaula ou como um guia para que o professor faça a simulação na aula. Vou apresentar aqui inicialmente o modelo da esfera celeste. Vocês estão vendo uma grelha azul, e essa grelha azul ela já é a própria esfera celeste. Seria uma ideia de uma esfera muito grande, uma esfera de raio infinito, e a Terra, que vai ser adotada como nosso referencial, ela seria uma partícula localizada no centro da esfera celeste. É muito importante não confundir a Terra com a esfera celeste, por causa do que a gente está acostumado com a geografia. Quando a gente olha essa grelha, a gente pensa logo na Terra, mas essa grelha, na verdade, ela é a esfera celeste, ou seja, é uma esfera gigante de raio infinito, e a esfera seria o nosso referencial, que seria um pontinho fixo localizado no centro dessa esfera. Se a gente imaginar o eixo de rotação da Terra estendendo infinitamente para cima e para baixo até tocar na superfície da esfera celeste, a gente teria aqui um eixo, onde aqui em cima a gente teria o polo norte celeste e embaixo o polo sul celeste. Se a gente imaginar a Terra pequenininha lá no centro, a linha do equador da Terra se expandindo infinitamente até que essa superfície que vai expandindo até ela tocar a esfera celeste, a gente tem o conceito de equador celeste. Então está aí a esfera celeste, a Terra é um pontinho minúsculo no centro da esfera celeste, esse eixo azul claro é o prolongamento do eixo de rotação da Terra, e se você imaginar a linha do equador expandindo da Terra até tocar a esfera celeste, a gente tem o plano do equador celeste. Nesse modelo, a Terra está no centro e todas as estrelas estão grudadas, fixamente localizadas na superfície dessa esfera celeste. O Sol seria mais uma estrela que também estaria grudada na esfera celeste. Em 24 horas, a gente sabe que a Terra completa uma volta, mas nesse modelo a Terra está fixa, então a gente considera que em vez da Terra girar, vai ser a esfera celeste que vai girar em sentido contrário. E ao girar, essa esfera celeste vai completar uma volta e levar junto com ela todas as estrelas, inclusive o Sol. Então, a esfera celeste vai girando e essas estrelas, todas as estrelas, incluindo o Sol, vai girando junto. Esse movimento de giro da esfera celeste é o que a gente chama de movimento aparente do céu. No caso aqui seria um movimento diurno, também chamado de movimento diurno, porque tem a ver com a rotação da esfera celeste, completando um ciclo a cada 24 horas. Só que o Sol, diferentemente das outras estrelas, que mantém as suas posições relativas fixas, essa é uma aproximação porque as estrelas estão muito distantes, então a gente considera que elas não mudam de posição relativamente em relação às outras. O Sol não é bem assim. O Sol, além desse movimento diurno, a gente observa que ao longo de um ano o Sol faz um caminho em relação às demais estrelas. Então, ao longo de um ano, além do movimento diurno, o Sol também vai descrever um caminho anual ao longo da esfera celeste, que é o que a gente chama de eclíptica. Eu vou habilitar aqui na simulação para a gente ver aqui o plano da eclíptica, esse plano vermelho que vocês estão vendo, ele vai mostrar como é o caminho do Sol na esfera celeste ao longo de um ano. Ao longo de um ano, em 365 dias, além do movimento diurno, que todas as estrelas fazem, inclusive o Sol vai fazer um caminho na borda desse círculo vermelho aí. Essa trajetória, que é a trajetória anual do Sol na esfera celeste, a gente dá o nome de eclíptica. Eu vou aqui iniciar a simulação. A gente observa
que a esfera celeste gira, consequentemente as estrelas todas executam seu movimento diurno. Só que o Sol, se a gente observar com cuidado, ao contrário das outras estrelas, o Sol, além de girar com as demais, ele vai caminhando na borda desse plano vermelho. Então o Sol faz um caminho anual e esse caminho a gente chama de eclíptica. Para a gente completar o caminho fechado do Sol, a gente teria que esperar 365 voltas dessa esfera celeste. Esse vídeo ficaria muito longo, então seria muito tempo. Eu vou usar aqui um recurso, eu vou fazer uma adaptação aqui, eu vou simular que o nosso ano, em vez de ter 365 dias, eu vou considerar que ele tem apenas 12 dias. Então, quando essa esfera celeste completar 12 voltas, na nossa simulação aqui é como se tivesse completado um ano. Então, com isso, vou rodar a simulação, a gente vai analisar com calma o movimento do Sol. Vamos começar de um dia especial, que é um equinócio. Daqui a pouco a gente vai saber qual equinócio vai ser esse, se é o de primavera ou de outono. Então vamos começar desse ponto. Observe que esse ponto que eu escolhi, que eu já estou dizendo que é um equinócio, o Sol está passando por um ponto que coincide. Esse ponto ele passa pelo equador celeste. Se esse ponto está sobre o equador celeste, significa que os dois hemisférios da Terra vão receber a mesma quantidade de energia. Por isso que a gente chama esse ponto de equinócio. Ainda não sei se é outono ou primavera, daqui a pouco a gente volta nisso. Com cuidado. Então vamos lá. Vamos disparar a simulação. Cada volta da esfera celeste é um dia. Só que na minha simulação agora, o nosso ano tem 12 dias. Então vai ser bem rápido e a gente vai analisar aqui o que acontece no movimento anual. Em 12 voltas, o Sol vai ter que completar o ciclo. Então vamos lá. Passa um dia, observem que o Sol é mais uma estrela que faz o movimento diurno. Só que já dá para perceber que o Sol está caminhando. Ao contrário das outras estrelas, ele está fazendo um caminho no fundo das demais estrelas, né? Ele vai caminhando ao longo da eclíptica. Aqui dá para ver a evolução do ano na simulação. Já se passaram 21, 22%. Quando der 25%, ou um quarto do ano, eu vou dar um pause. Então eu pausei. Vou alterar a hora do dia aqui para pegar um ângulo de visualização um pouco melhor. Então observe o seguinte, a partir do equinócio, passados 25% do ano, ou um quarto do ano, o Sol, que estava aqui, caminhou na eclíptica e chegou no ponto mais alto, mais distante possível do equador celeste. A gente tem uma situação em que a diferença de energia entre o hemisfério norte e sul recebe do Sol está na situação máxima. Esse ângulo aqui entre a eclíptica e o equador de 23,5 graus vem daquela inclinação do eixo de rotação da Terra. Esse ponto aqui a gente tem mais energia chegando no hemisfério norte. Então aqui na Terra, que está no centro da esfera celeste, a gente tem o hemisfério norte recebendo mais energia, então é verão no norte e inverno no sul. Se eu sair do equinócio e cheguei para o inverno no sul, significa que aquele equinócio que foi o nosso ponto de partida, ele é um equinócio de outono, porque a gente sabe que do outono a gente chega no inverno aqui no hemisfério sul. Vamos continuar a simulação. Continuando a simulação, as estrelas vão girando, né, no movimento diurno, mas ao longo do ano o Sol faz o seu caminho, ele caminha na esfera celeste. Quando chegar em 50%, eu vou pausar novamente a simulação. A gente já está em 42%. Vamos lá. 45, 48, 50. Pausei. Vou alterar a hora do dia para pegar um
um ângulo melhor para ver. Então observem o seguinte: nesse momento, desde o início do equinócio de outono, com 1/4 do ano, o Sol foi para o solstício de inverno no sul. Passado 50% do ano, o Sol voltou novamente para um ponto, passando de novo pelo equador celeste. Então esse ponto é um novo equinócio. Agora, se a gente tinha outono e inverno no sul, agora a gente tem o equinócio de primavera. Vou dar sequência na simulação. Quando chegar em 75%, eu vou pausar novamente. Observem que o Sol é mais uma estrela girando, mas ao longo do ano, ao contrário das outras estrelas, o Sol ele faz um caminho específico na esfera celeste, que é a eclíptica. A gente já está quase chegando em 75% do ano. Eu vou pausar novamente. 73, 74, 75, pronto. Vou alterar a hora do dia. A gente observa o seguinte: passado 75% do ano, o Sol agora ele está numa distância máxima, só que agora ao sul, né? Ele está distante do equador celeste. E agora a gente tem o hemisfério sul da Terra, que tem um pontinho aqui no centro da esfera celeste. A gente tem agora verão no hemisfério sul. Vamos continuar a simulação, a gente já está quase completando o ciclo. 80% do ano. Agora a gente observa que o Sol vai retornando para aquele ponto inicial que a gente iniciou o ciclo. Ele vai retornando para o equinócio de outono. Já tem 90 e poucos % aqui. O Sol continua caminhando. 98, quase chegando. 100%. Vou dar um pause aqui. Vou alterar a inclinação aqui. Passado 100% do ano, a gente observou que o Sol voltou novamente para o equinócio. E agora é o mesmo equinócio que a gente iniciou a simulação. Equinócio de outono. E daí em diante, o movimento ele é periódico, ele vai se repetir. Esse é o movimento diurno da esfera celeste, das estrelas, inclusive o Sol. E também, ao longo do ano, o movimento anual do Sol na esfera celeste. E esse caminho especial a gente chama de eclíptica. Bom, a gente analisou o movimento diurno do Sol na esfera celeste e também o movimento anual do Sol na esfera celeste, cuja trajetória chama eclíptica. Mas tudo isso é como se a gente tivesse de fora do modelo, né? Fora da esfera celeste, olhando para o modelo. E não é assim que a gente observa o Sol no dia a dia, né? No dia a dia a gente vai para um campo aberto e observa o movimento do Sol, tanto diurno, o movimento dele ao longo do dia, e também as coisas que acontecem ao longo do ano. E como que a gente pode relacionar o que a gente discutiu com o movimento que a gente vê lá fora, se eu for para o pátio? Para isso eu tenho que localizar aqui, dentro desse modelo, aonde que está o meu horizonte. Onde é que eu estou pisando, né? Se eu sou um bonequinho aqui na terra, na minha cidade, onde é que eu estou pisando? Essa é a superfície onde eu estou pisando, que é parte dela que eu vou observar o céu. É o que a gente chama de nosso horizonte, nosso plano horizontal. A gente vai começar por um caso mais simples, que é o caso se a gente estivesse morando em um dos polos. Nós vamos considerar aqui um caso bem simples, vou botar uma latitude de 90 graus. Seria o caso se a gente estivesse exatamente em cima do Polo Norte. Se a gente estivesse nessa situação, de eu estar ser um bonequinho em pé em cima do Polo Norte, dá para perceber o seguinte: a nossa superfície, o nosso chão, nessa situação,
ele seria paralelo ao plano do equador celeste. Ou seja, você em pé no Polo Norte, o seu chão ali, o seu plano horizontal seria paralelo ao equador celeste. Eu vou habilitar aqui na simulação para mostrar o nosso horizonte. Essa superfície verde seria o nosso plano horizontal, que define o nosso horizonte. Observe que houve uma superposição aqui dessa superfície com o equador celeste. Então, nesse modelo, se você tivesse em pé exatamente no Polo Norte, a 90 graus de latitude, a gente seria um bonequinho localizado aqui em pé no centro da esfera celeste, em cima desse plano verde. E a gente teria esse movimento diurno das estrelas no céu. Como a gente está interessado no Sol, eu vou limpar um pouco aqui a simulação, eu vou tirar as demais estrelas para a gente focar nossa atenção no movimento aparente do Sol. Vou utilizar um recurso interessante da simulação, que é o caminho do Sol. À medida que o Sol movimenta, a simulação agora vai esboçar um traço do caminho descrito pelo Sol. Vou escolher uma data no início do ano. Vou começar aqui do equinócio, para a gente começar a analisar como que eu veria o Sol no céu, né, se eu morasse no Polo Norte. Vou iniciar a simulação e agora o caminho do Sol vai ser esboçado por um traço amarelo. Então, ao longo de um dia, o Sol vai completar uma volta junto com a esfera celeste. E a gente está considerando aqui, começando no equinócio, esse círculo amarelo que vocês estão vendo é o caminho que o Sol vai fazer ao longo de um dia, ao longo de 24 horas. Nós seríamos um bonequinho em pé no centro dessa esfera celeste, e olha que situação esquisita. A gente veria o Sol sempre no nosso horizonte, metade dele abaixo, metade acima do horizonte, e ele ia descrever ao longo de um dia um círculo fechado no nosso horizonte. Agora eu vou mudar aqui para o solstício de verão, para o hemisfério norte, e vamos ver o que acontece. Ao longo de um dia, o traço amarelo vai mostrando o caminho do Sol. E olha que situação muito estranha. Se a gente for um bonequinho aqui em pé, olhando para o céu, a gente vai ver o Sol descrever um círculo fechado em cima da nossa cabeça. Não teria nascimento nem ocaso do Sol. O Sol faria um círculo fechado em cima da nossa cabeça e as demais estrelas fariam a mesma coisa. Só que nesse caso seria dia, a gente teria 24 horas de dia, não veríamos as demais estrelas. Mas uma situação bem estranha, onde não teria nem nascimento nem ocaso do Sol. E teríamos 24 horas de dia. Agora, voltando para o outro equinócio, a gente observa que o Sol volta para o horizonte e ele volta a descrever uma trajetória fechada, tangenciando o nosso horizonte. E agora, indo para o solstício de inverno no norte, ou verão no sul, o Sol vai estar abaixo do nosso plano horizontal e vai descrever um círculo fechado. Nesse caso, se você está em pé no Polo Norte, no nosso horizonte, a gente não veria o Sol. E teríamos 24 horas de noite. Eu vou tirar aqui o plano da eclíptica para a gente visualizar melhor. Se você é um bonequinho aqui, em pé, no plano horizontal, no solstício de verão, você vê o Sol fazer um círculo fechado em cima da sua cabeça. E teríamos 24 horas de dia. Nos equinócios, o Sol faz círculos fechados na borda do nosso horizonte, metade acima, metade abaixo do horizonte. E no solstício de inverno, o Sol estaria abaixo do nosso horizonte. Portanto, nós teríamos 24 horas de noite. Como o Sol faz uma trajetória ao longo do ano contínua entre essas trajetórias, se eu morasse em um dos polos, a gente teria uma situação estranha de 6 meses de dia e 6 meses de noite. Algo bem diferente do que a gente está acostumado. Vamos agora para o segundo caso mais simples.
A gente já analisou como que seria a situação morando num dos polos. Agora vamos para a linha do Equador. Como seria o movimento do Sol para um observador que morasse numa latitude 0 graus, ou seja, em cima da linha do Equador? Se eu morasse na latitude 0, o meu horizonte ele não seria mais paralelo ao plano do Equador celeste. Ele seria agora perpendicular ao plano do Equador celeste. A gente teria o plano verde, que antes, para quem morava no polo, ele era paralelo ao plano do Equador. Agora, para quem mora no Equador, esse plano verde ele passaria a formar 90 graus. Eu vou dar um Enter aqui para a gente ver essa situação. E aí, o que acontece? Achando aqui um ângulo melhor para ver. Então, a esfera celeste agora está deitada. Aqui está o eixo de rotação da esfera celeste. O nosso horizonte, nosso plano horizontal agora, seria rigorosamente paralelo ao eixo de rotação da Terra. E, por sua vez, nosso horizonte seria perpendicular ao plano do Equador celeste. Essa é a situação para quem mora na latitude de 0 graus. Vamos reiniciar o ano. Vamos escolher um dia de equinócio. Vamos ver o que acontece. Eu vou botar novamente aqui o plano da eclíptica para a gente ver essas trajetórias ao longo do ano. Vamos ver o que acontece. Ao longo de um dia, o Sol vai descrevendo o seu movimento. Esse movimento do plano vermelho parece um pouco esquisito, porque parece que ela está girando, mas você tem que pensar no seguinte, né? Na verdade, se você olhar atentamente, você vai observar que esse plano vermelho ele é fixo na esfera celeste. Na verdade, ele gira junto com a esfera celeste. Por que o Equador celeste e o nosso plano verde horizontal são fixos nessa imagem? Porque esses dois planos, tanto o Equador celeste quanto o nosso horizonte, eles são definidos pela Terra. E nesse modelo, a Terra é o nosso referencial fixo. Já o plano da eclíptica, ele é fixo na esfera celeste. Uma vez que a esfera celeste está girando, o plano da eclíptica gira junto com a esfera celeste. Então a gente tem que, olhando atentamente, a gente entende essa situação, né? Vamos ver o que acontece agora. Eu vou reiniciar aqui. Escolher um dia de equinócio. Vou ter que voltar. Escolher aqui um dia de equinócio. Vou apagar o caminho. Vamos reiniciar aqui. Então vamos lá. Num dia de equinócio, o Sol faria essa trajetória, esse traço amarelo da figura que está sendo mostrado aí. Agora eu vou dar um salto para o solstício de verão para o hemisfério norte ou solstício de inverno para o hemisfério sul. A gente observa uma nova trajetória para o Sol, esse caminho amarelo. Se eu voltar agora para o próximo equinócio, a gente tem o Sol novamente fazendo o mesmo caminho do equinócio anterior. E agora dando um salto para o solstício de inverno para o hemisfério norte, ou verão para o hemisfério sul, a gente vê que o Sol vai para o outro lado e faz esse caminho aí, mostrado por essa trajetória amarela. Vou pausar a simulação, vou limpar o desenho, vou retirar o plano da eclíptica para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, durante os dias de equinócio, o Sol vai fazer um arco. E ele nasce nos 2 dias de equinócio. São os únicos dias do ano em que o Sol vai nascer rigorosamente em cima do ponto cardial leste. E ele vai fazer um arco contornando o Equador celeste, até ele sofrer o ocaso, que vai acontecer rigorosamente em cima do ponto cardial oeste. Isso só acontece no equinócio. Quando a gente vai caminhando para o solstício, a gente observa que o ponto de nascimento do Sol ele se desloca do ponto cardial leste em direção ao norte,
Esse deslocamento aqui angular ele vai ser de 23 graus e meio. Então o Sol vai nascer no solstício do lado leste, mas não mais em cima do ponto cardeal leste. Agora vai ter um deslocamento de 23 graus e meio. Ele descreve um arco e vai se pôr do lado oeste. Depois ele volta para o equinócio. Antes era um equinócio de outono, agora é de primavera. E finalmente ele vai caminhar agora até o solstício de inverno no hemisfério norte ou verão no hemisfério sul. Ele agora de novo, ele não nasce mais no ponto cardeal leste, ele vai nascer agora 23 graus e meio para o sul, né? Ele nasce do lado leste, faz o arco, se põe do lado oeste. Ao longo do ano completo, o Sol vai varrer continuamente todas essas trajetórias. Uma coisa importante de observar é que esse arco que o Sol descreve acima do seu horizonte, ele é paralelo ao equador celeste. Então, o plano definido por esse arco da trajetória do Sol, ele é perpendicular ao nosso horizonte. E outra coisa muito importante de observar é que o comprimento do arco que o Sol descreve acima do horizonte, ele é sempre do mesmo tamanho do comprimento do arco que o Sol percorre abaixo do nosso horizonte. Isso significa que a duração do dia, ou seja, o tempo que o Sol vai gastar acima do nosso horizonte, para todos os dias do ano, vai ser igual ao tempo da noite, ou seja, o tempo que o Sol vai gastar percorrendo um arco abaixo do nosso horizonte. Então, para quem mora na linha do Equador, todos os dias têm a mesma duração de todas as noites. Para finalizar, falta analisar a situação intermediária. Por exemplo, uma pessoa que mora na cidade de Belo Horizonte, que é uma latitude de aproximadamente menos 20 graus sul, menos 20 graus, né, ou 20 graus sul. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Belo Horizonte, aproximadamente menos 20 graus. Vamos ver o que acontece. Eu vou trocar aqui na simulação. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Se antes, para quem morava no Equador, o equador celeste formava 90 graus com o nosso horizonte, agora, numa latitude de menos 20 graus, mais ou menos, a gente observa que o eixo de rotação da Terra, que antes era paralelo ao horizonte, agora ele sofre uma elevação de 20 graus, uma leve inclinação. E esse ângulo aqui, ele é exatamente o valor da nossa latitude, que nesse caso de Belo Horizonte seria aproximadamente 20 graus. E o polo celeste, o polo sul celeste estaria 19 graus, mais ou menos 20 graus acima do ponto cardeal sul. Essa seria então a nova situação. Já o polo norte celeste estaria abaixo do nosso horizonte. Vamos ver o caminho do Sol, né, desse novo ponto de vista para um observador em Belo Horizonte. Eu vou reiniciar a simulação, vou começar de novo de um equinócio. Vamos ver o que acontece. Começando no equinócio, a gente observa que na eclíptica, nesse plano vermelho, né, ela faz uma interseção com o equador celeste. Então esse traço amarelo mostra o caminho do Sol ao longo de um dia de equinócio. Olha que interessante. No equinócio o Sol nasce rigorosamente no ponto cardeal leste e vai sofrer um ocaso no oeste. Mas esse arco descrito pelo Sol, que no caso do Equador era perpendicular à superfície, agora esse arco ele é um pouco inclinado. Então essa trajetória, esse arco que o Sol faz ao longo de um dia, ele não é mais perpendicular à nossa superfície, ao nosso chão. Eles têm uma leve inclinação. Vamos agora para o solstício. Aqui está escrito verão, mas verão para o hemisfério norte. No nosso caso, a gente está no hemisfério sul, em Belo Horizonte, então vai ser um solstício de inverno, na verdade. Vamos ver a trajetória do Sol.
o Sol vai estar naquele ponto extremo da eclíptica, né, e vai fazer essa trajetória, esse caminho amarelo. Então tá aí no solstício de inverno para Belo Horizonte. Voltando para o outro equinócio, a gente tem novamente o Sol, né, fazendo aquele mesmo caminho, contornando o equador celeste. E agora indo para o solstício de verão. Solstício de verão para quem mora em Belo Horizonte, a gente tem essa nova trajetória do Sol. Tá aí a trajetória descrita pelo Sol. Vou dar um pause. Vou limpar um pouco esse desenho, vou eliminar o plano da eclíptica para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. A gente observa o seguinte: aqui o movimento é bem interessante. No equinócio, são os únicos dias do ano que ele vai nascer e se pôr rigorosamente nos pontos cardeais leste e oeste. E a gente observa o seguinte: o arco do caminho do Sol acima do horizonte, ele tem o mesmo comprimento do caminho que o Sol percorre abaixo do horizonte. Então, nos equinócios, para quem mora em Belo Horizonte, vão ser os únicos dias do ano que a duração do dia será rigorosamente igual à duração da noite. Já no solstício de inverno, a gente observa que o arco que o Sol descreve acima do horizonte, ele tem um comprimento menor do que o arco que ele descreve abaixo do horizonte. Ou seja, no inverno, para a gente observa que a duração do dia, o tempo que o Sol vai gastar no céu acima do horizonte, vai ser menor do que a duração da noite. Já no solstício de verão, acontece o contrário. O comprimento do arco que o Sol descreve acima do horizonte, ele já é maior do que o caminho que o Sol percorre abaixo. Isso vai fazer o dia ser maior do que a noite. Então, a gente tem essa riqueza aí de características, né? Duração do dia, duração da noite vai variando ao longo do ano, e somente nos equinócios que essas durações serão iguais. Tá aí a trajetória diurna do Sol. As outras estrelas que não estão na simulação, elas também vão fazer arcos inclinados, né, ao longo da noite. Então é um movimento bem interessante. São arcos, as estrelas no nosso céu, para quem mora em Belo Horizonte, elas vão fazer um arco inclinado, né, nascendo do lado leste, se pondo do lado oeste. E as durações do dia e da noite em relação ao Sol, né, a gente vê que isso vai variando ao longo do ano. No inverno, a duração do dia é menor do que a duração da noite, e no verão acontece o contrário, o dia dura mais que a noite. E nos equinócios a gente tem a mesma duração do dia e da noite. Ao longo de um ano, o Sol vai descrever trajetórias que vão varrer continuamente, né, essas trajetórias que foram esboçadas aqui. Para a gente finalizar essa simulação, eu vou mostrar uma coisa bem interessante. Eu vou congelar a hora do dia, porque na simulação eu vou deixando o dia correr e a esfera celeste girar. Agora eu vou congelar a hora do dia e vou mudar só o período do ano. Então eu vou variar aqui os dias, mas mantendo sempre a mesma hora. Ou seja, sempre no mesmo horário do dia. Eu vou congelar aqui a simulação, só que eu vou varrer aqui os dias. Ou seja, se dia após dia eu olhasse para o céu sempre na mesma hora, onde que o Sol estaria? Aí essa simulação mostra aqui o que aconteceria, né? Essa trajetória é chamada de analema, e uma coisa muito interessante é fotografar o Sol ao longo do ano, sempre no mesmo horário. Aí você vai ver uma figura muito interessante, parece um 8. Ou seja, todos os dias você vai no mesmo lugar, no mesmo horário, e fotografa o Sol. E se depois você fizer uma composição dessas imagens, você vai ver que a posição do Sol, mesmo que você pegue a mesma hora do dia, você vai perceber que a posição do Sol ao longo do ano vai fazer um caminho um pouco estranho.
Esse caminho a gente chama de analema. Eu vou botar depois uma imagem aqui de astrofotografia para que vocês possam conferir. Quem se interessou, quem achou interessante o movimento do Sol, não só do Sol, das demais estrelas também na esfera celeste, pode baixar a simulação. Vou colocar aqui também o link da simulação. Tá aí a imagem do analema e tá aí também o link da simulação.